Amados e amadas de Deus, irmãos caríssimos, presentes nessa Eucaristia, aqui na nossa matriz de Santo Antônio, também você, caro irmão, que começa a vida pública de Nosso Senhor. É inserido nesse domingo do tempo comum o Evangelho de São João, que virá em alguns momentos ao longo do tempo, quando isso precisar, para esclarecer e elucidar melhor para nós a figura de Jesus. A gente vai ler, durante todo esse ano, um outro evangelista, mas João vai sendo colocado, e hoje é um dia desses. O primeiro milagre realizado de forma pública por Jesus. Estavam com Jesus Maria, sua mãe, e os seus discípulos, sinal de que Jesus já havia escolhido os 12, e eles já começam a caminhar com ele, como nós também estamos caminhando no tempo comum. Esse milagre, assim chamado por nós, mas chamado por São João de sinal, tem um objetivo de tocar as nossas vidas, fazer um paralítico andar, um cego enxergar, um surdo ouvir. Isso é fácil para Jesus. A maior dificuldade é realizar um sinal. E nem isso foi suficiente para que aquela gente acreditasse que Jesus era Deus. O sinal é aquele que vai tocar o interior da vida de alguém. E esse sinal realizado num casamento, nas bodas de Caná, quer tocar a cada um de nós a partir de dentro. Que sinal é esse? Qual o porquê de Jesus escolher exatamente uma festa de casamento para fazer o seu primeiro milagre ou realizar o seu primeiro sinal? A Bíblia começa com um casamento entre um homem e uma mulher, entre Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 2, nós vemos lá o primeiro casal. Mas também a palavra de Deus termina com um casamento. Ao chegarem em casa, podem recorrer ao capítulo 19 do livro do Apocalipse, e vocês verão que o final de tudo será as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é o casamento final, é a união final do mundo, da criação de Deus, com o Cordeiro, com Jesus. Para verem que tudo começa com um casamento e termina também com um casamento. A ideia de um casamento é aquela que sustenta a relação de todas as pessoas com Deus. Um casamento é vivido na fidelidade, no amor, na unidade, na comunhão. O casamento é a imagem, podemos dizer que é até a materialização do amor que Deus tem com os seus. Um casamento é algo muito bonito. Um casamento é sagrado. Não é o tema básico de hoje, mas as pessoas deveriam dar muito mais valor aos seus casamentos do que normalmente se tem dado por aí. Porque um casamento é sinal da união de Deus com o seu povo. Tudo que a gente tem na Bíblia para mostrar como Deus ama o povo é expresso na imagem de casamento. Porque o casamento são duas pessoas diferentes, duas pessoas distintas, que aceitam a viver um para o outro, um pelo outro. Deus vive assim com a gente. Nós não temos um Deus distante, um Deus completamente
lá no céu que não olha por nós, vive a sua vida no céu e deixa que os seus vivam a vida na terra. Nosso Deus está conosco o tempo inteiro, embora nem sempre os seus vivem a fidelidade que Deus vive com a gente. Mesmo que nós, enquanto povo, enquanto filhos de Deus, não vivamos a nossa parte da aliança com Deus que nós deveríamos viver. Mas até quando isso é falho da nossa parte, Deus nos recebe de novo. O profeta Isaías, que é sempre muito lindo, nos deixa hoje compreender, a partir também da relação do casamento, da relação matrimonial, como Deus nos trata quando nós somos infiéis. O profeta Isaías, no dia de hoje, vai trazer de volta Sião e Jerusalém. Sião é o monte onde Deus entregou os 10 mandamentos. Jerusalém é a terra prometida por Deus. É onde o povo marchou por 40 anos no deserto até se chegar a essa terra. Mesmo diante da infidelidade, eu recebo todos vocês de volta. A palavra de Deus, a palavra profética de Isaías é essa. Mesmo tendo sido infiel a Jerusalém inteira, Sião inteira, eu recorro novamente ao amor que nós tivemos lá no início, e eu trago vocês de volta. Eu quero. Por isso que o perdão é extremamente importante dentro de um matrimônio. É preciso viver todas as dimensões boas do casamento, o amor, querer a felicidade do outro, fazer de tudo pelo bem daquele próximo, daquela próxima que está de você, mas sempre quando precisar, o perdão. O perdão nunca pode faltar no matrimônio. E o profeta Isaías hoje mostra que Deus nos perdoa sempre, que Deus está sempre aberto e disposto a perdoar as infidelidades da nossa união, do nosso matrimônio com aquele que é o Senhor de nossas vidas. E aí vamos para o Evangelho das bodas de Caná, e quis fazer nessa pequena introdução, que na verdade não foi tão pequena, mas uma introdução para a gente ver a beleza e a riqueza que estão contidas no matrimônio, para a gente entender de fato o motivo pelo qual Jesus escolheu, embora tenha dito que não era a sua hora, para realizar o seu sinal, o primeiro milagre, que inclusive São João Paulo II, ao instituir os mistérios luminosos do Rosário, colocou esse milagre ali para que a gente pudesse contemplá-lo e sempre lembrar dele quando rezamos o nosso rosário. Por que será que inclusive um santo Papa nos pediu que a gente nunca se esquecesse dessa passagem bíblica tão importante que é as bodas de Caná? Primeiramente, um casamento era celebrado durante 7 dias, regrado a muita comida, a muita fartura e a muito vinho. O vinho veio a faltar. A primeira observação aqui é a esterilidade dos rituais judaicos. O povo já estava indo à sinagoga sem se preocupar com nada, meio que por obrigação, por hábito, por costume. Como pode acontecer com a gente também? Vir à igreja simplesmente por costume, por hábito. Desde que eu era criança, meus pais me levavam, eu tinha que ir e eu acostumei. Faz parte da minha rotina. Não é rotina. Celebrar a festa da Eucaristia, a festa das nossas bodas, do nosso casamento, da nossa unidade com o Senhor Jesus, com o Cordeiro,
que vai terminar lá no Apocalipse, lá nas bodas do Cordeiro no céu, é algo que nós queremos buscar sempre, porque isso mantém a nossa comunhão com Deus. E os rituais judaicos já estavam estéreis. E Jesus vem para mostrar: os rituais estão estéreis, mas agora vem a completude de tudo. Eu, o próprio Deus, estou no meio de vocês. Faltou o básico. Imagina um casamento que falta, logo no início, logo na festa, o básico. É um casamento já fracassado. Coitado daqueles noivos. Começaram fracassados. Quem nota o problema no meio de tudo é Maria, a mãe de Jesus, a quem Jesus se refere: mulher, minha hora ainda não chegou. Mulher aqui, quando a gente escuta muita gente interpretando essa passagem, falando: nossa, Jesus desconsiderou sua mãe, sobretudo crente, né, vai falar: tá vendo aí, vocês ficam falando de Nossa Senhora, Jesus chamou a mãe dele até de mulher. Num hebraico bem falado, a palavra aqui seria senhora, um hábito que muita gente não usa mais com as suas mães. Quando lhe chamam, fulano, cicrano, senhora, é isso que Jesus falou. Tamanha a obediência, a reverência à sua mãe. E é ela que diz a Jesus: estão precisando de você, está faltando vinho no casamento. Jesus não estava com intenção alguma de realizar milagre ali, mas Maria, a mãe de Jesus, mostra ao filho: meu filho, chegou a sua hora, chegou a hora do mundo inteiro descobrir e ver para o que você veio. Quem é realmente você? As maravilhas que Deus operou em mim, agora vai operar na vida de todos ao reconhecer você como o Filho de Deus, como o verdadeiro Messias esperado. Toda essa esterilidade de rituais agora vai acabar. E Jesus realiza. Tem um simbolismo nesse milagre. A água é símbolo da vida. O vinho é símbolo de alegria. Até mesmo, né, nas tradições antigas, os deuses gregos, romanos, mitologia egípcia, sempre coloca o deus do vinho como o deus da alegria. Essa era a mentalidade antiga. Vinho, alegria. Jesus vem para quê? Para converter água em vinho, ou seja, vida em alegria. Ali nós estamos falando de um casamento. Podemos também falar de um casamento. Há casamentos que o marido já não suporta mais a esposa não suporta mais o seu marido, estão desanimados pelas situações que vivem com seus filhos, já estão cansados de lutar, trabalhar, e não conseguirem aquilo que tanto querem e precisam, e às vezes vão se cansando do seu casamento. Quem faz o casamento são duas vidas, são duas águas, duas talhas. Jesus multiplicou 6, que eram de água, e virou vinho. Mas também existem outras situações na nossa vida que nos deixam para baixo, vazios como as talhas, sem sentido na vida. E o que Nossa Senhora nos pede? Primeiro, faça tudo o que Ele vos disser. Ou seja, quando tudo estiver ruim na nossa vida, primeiro, peça a Deus. Depois, obedeça a Deus como nos pediu Nossa Senhora. Faça o que Ele vos disser. E a terceira coisa, espere pela providência de Deus. Peça a Deus, obedeça os seus mandamentos e espere pela providência. Deus não falha.
A água, ou seja, a vida, é transformada em vinho, em alegria. Não existe vida que seja colocada diante de Deus que não seja convertida em alegria e felicidade. Quando nós cremos, quando apresentamos de verdade nossas vidas, elas são transformadas em Jesus. Jesus faz isso por nós. Jesus realiza isso em nós. Mas isso é um sinal. Eu estou falando de um sinal. Não adianta eu dizer para vocês que esse milagre aconteceu, que Jesus transformou água em vinho. Teve gente que viu e não creu. Por isso é um sinal. Não adianta ver milagres se o nosso coração continua fechado para Deus. E é Maria quem nos leva para o sinal. Não existe motivo para ser crente na vida. Crente, eu digo, de outras religiões, que não tem Maria, que não tem Nossa Senhora. Como eu vou me aproximar dos verdadeiros sinais de Jesus sem Nossa Senhora? É ela que, inclusive, jogou Jesus, empurrou Jesus para fazer o milagre. E nos mostra também: apresente sua vida, apresente sua água a Jesus, para que Ele transforme em vinho. Nós temos esse sinal bem no começo da vida pública do ministério de Jesus. Porque durante toda a sua vida, e esse evangelho é maravilhoso, né? Tantos outros detalhes a gente poderia ver nesse evangelho, até a numerologia desse evangelho, porque eram 6 talhas. 6 é o número da imperfeição. Se vocês quiserem ir pelo número de São João, Jesus é 1. O número que corresponde a Deus na palavra de Deus é 1. Por quê? Tudo que você coloca 1 sempre soma, sempre acrescenta. 6 mais 1 dá 7. A imperfeição vira 7. O número 7 é a perfeição. Ou seja, tudo que está imperfeito na sua vida, quando você coloca Deus, que é 1, fica perfeito. Isso aqui já dá uma outra homilia. As imperfeições da nossa vida, que ao colocar Deus, aperfeiçoam a nossa vida. Santo Tomás de Aquino nos ensina que a graça aperfeiçoa a natureza. Nós temos a natureza. Pela graça de Deus, a nossa natureza é aperfeiçoada. O que nos aperfeiçoa é o Espírito Santo. Olha São Paulo na segunda leitura, os carismas sendo derramados. O que é um carisma? É o vinho novo de Jesus, é o Espírito Santo derramado sobre a sua igreja. Cada carisma, e São Paulo falou de vários, todos devem ser colocados à disposição da comunidade. Nenhum carisma que a gente tem, seja de pregar, de ciência, de tornar claras as Escrituras, o dom de amar, falar em línguas, isso não é para nos colocar em primeiro, em segundo lugar, não é para colocar as pessoas em posições melhores e piores na comunidade. O carisma é para ser colocado a serviço da comunidade. E nós queremos fazer isso sempre. Que a gente creia nos sinais de Jesus. Que os sinais de Jesus sejam claros, para a gente crer na providência de Deus, como Deus providenciou naquele casamento. E quero encerrar exatamente falando dos casamentos. Eu acho que a gente nunca viveu num tempo em que houvesse tantos casais em crise, tantas famílias em crise. E fico pensando, será que todos os casais que estão em dificuldades se recordam de como foi o início do casamento deles? O início desse casamento já foi fracassado, porque tem casamento que já começa fracassado. A gente já vê logo no início, não vai dar certo. E não é gorando não, mas não dá mesmo não.
mas alguns parecem começar fracassados. Mas não faltou a presença de Jesus e de Nossa Senhora. Esse casamento foi transformado. Falta isso nos casamentos hoje. Recordar de quem estava presente no seu casamento. Jesus e Maria. Recorde-se sempre disso. Quando as coisas estiverem difíceis, apresentem de novo a água de vocês. Deus vai transformar essa água em vinho. Deus vai transformar de novo as vidas em alegria, em felicidade e de forma abundante. Porque São João faz questão de dizer, cada talha cabia mais ou menos 100 litros. 600 litros de vinho é muita coisa. Para mostrar, quando Deus faz algo na sua vida, pode ter certeza, Deus vai fazer em abundância, Deus vai fazer muito. Quando Deus derramar a graça dele, vai derramar muita graça, é muita bênção, não é pouca coisa. Deus derrama abundantemente a sua graça, e Ele faz isso sempre nas nossas vidas, em meio às tristezas, em meio às doenças, em meio às faltas de sentido, em meio aos vazios de nossa vida. Sempre coloque a vida, mesmo desacreditado. Eu não sei se aqueles serventes acreditaram que ia acontecer alguma coisa quando Maria falou, faça o que ele vos disser, encha as talhas de água. Para quê, né? Mas acreditaram, colocaram a vida, colocaram a água, e Jesus fez o que fez. Que a gente creia nos sinais de Jesus, pedindo a Deus, obedecendo a Deus e esperando pela sua divina providência. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.